Aplicação de um modelo de p-medianas para apoio à decisão da quantidade e localização dos postos da Polícia Rodoviária Federal no estado do Paraná, por Antônio Carlos da Silva Júnior, orientado pelo professor Gustavo Locke. A Polícia Rodoviária Federal é uma instituição que foi criada em 1928 e que é responsável pela segurança viária e pela prevenção ao crime em mais de 75 mil quilômetros de rodovias e estradas federais. A PRF está presente em todos os estados brasileiros por meio da seguinte estrutura: ela tem uma unidade central ou sede que fica em Brasília, né? Essa unidade central ela é responsável pelas superintendências regionais que ficam localizadas uma em cada estado do país, né? E cada uma dessas superintendências é responsável por um conjunto de delegacias que ficam espalhadas, né, dispostas em alguns municípios. É, e cada uma das delegacias é responsável por um conjunto de postos de fiscalização, aqueles postos que a gente encontra nas rodovias quando viajamos, né? Então, esses postos, eles são, né, como disse, estão sob responsabilidade das delegacias, né, distribuídos nas rodovias para proporcionar mais capilaridade nas ações da Polícia Rodoviária Federal, né? E esses postos, né, em caso da ocorrência de acidentes relevantes, né? Então, nesse caso, a OAP é responsável por designar uma viatura até o local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal caracteriza acidentes relevantes caso um acidente atenda ao menos um dos critérios listados aqui, né? Nesse caso, a Polícia Rodoviária Federal designa uma viatura até o local para registrar a ocorrência. Caso o acidente não seja relevante, qualquer condutor envolvido no acidente pode registrar a ocorrência por meio do site da Polícia Rodoviária Federal. As UAPs no Brasil, né, foi feito um levantamento aqui, desde 2005, né, a gente observa que passaram pelo acréscimo ou a redução do número de UAPs, né? A inclusão e a exclusão de UAPs no país, ela pode ser causada por uma série de fatores. Pode ser uma estratégia da PRF em aumentar aí a sua capilaridade em uma determinada região. Já aconteceu da PRF assumir certos postos que estavam sob jurisdição da Polícia Militar Rodoviária. Também já aconteceu o inverso de postos sob jurisdição da PRF passar para a Polícia Militar Rodoviária. E assim, uma série de situações pode causar a inclusão ou a exclusão de um posto da PRF, né? E esse tipo de decisão, né, eles implicam em consequências por longo período de tempo, né? Então, assim, são decisões que têm grande impacto, né? E a distância entre as UAPs e os locais onde os acidentes acontecem, eles impactam no tempo de resposta da PRF, que é o tempo desde o recebimento do chamado até a chegada no local do acidente, né? O que consequentemente impacta no consumo de recursos públicos, né? Porque a PRF precisa de combustível para fazer o deslocamento, precisa de manutenção nos seus veículos, precisa muitas vezes replanejar, né, o seu efetivo, dado aí uma mudança de estratégia em termos de número de UOPs, né? Então, enfim, né, uma série de impactos podem acontecer. Então, a motivação desse trabalho, ele começa aqui pelo artigo 37 da Constituição Federal, que diz que a eficiência é um dos princípios da administração pública, né? Segundo Moraes, em 2009, fazer uso de recursos públicos com economia não é suficiente, né? Então, é necessário também um planejamento competente, de modo a oferecer serviços compatíveis com as necessidades da sociedade em extensão, qualidade e custos, né? Aqui, Chan e Karim disseram que eficiência dos gastos públicos é a capacidade do governo de maximizar as suas atividades econômicas, dado um nível de gastos, ou de minimizar as suas despesas, dado um nível de atividade econômica.
para Esquerdo e Pecino, né, 2018, a eficiência do gasto público é essencial não só para a promoção do crescimento econômico de longo prazo, mas também para melhorar a equidade. E o Brasil se destaca entre os países da América Latina pelo desperdício em gastos públicos ineficientes, né? E ainda sabemos que a economia brasileira nitidamente está fragilizada em consequência da pandemia da Covid-19. Tá? Então, essas são as motivações para o trabalho. Portanto, a proposta é desenvolver uma ferramenta com potencial para minimizar o consumo de recursos públicos e também de elevar a qualidade do serviço prestado pela PRF à população. Né? Então, uma vez que a gente minimiza as distâncias entre os postos da PRF e os locais de acidentes, a gente tem a intenção de reduzir o consumo dos recursos públicos, como combustível, manutenção, o que foi citado, mas também de tornar mais ágil esse atendimento, né, prestando um melhor serviço à população. Né? Então, a gente vai fazer isso determinando, né, fazendo um estudo da determinação do número e da localização das UAPs no estado do Paraná. Então, esse trabalho não vai abordar todo o território nacional, vai abordar o estado do Paraná. Né? Então, como que faremos? Né? Minimizando essas distâncias por meio de um modelo de P-medianas. Revisão bibliográfica. Os problemas de localização de instalações, né, também conhecidos como Facility Location Problem, né, ou FLPs, eles vêm sendo estudados há várias décadas, né, e a gente encontra diversos trabalhos voltados tanto para o setor público quanto para o setor privado. Né. E a gente tem dois grandes grupos dos problemas de localização de instalações. A gente tem os FLPs contínuos, né, e os discretos. Né. Nos contínuos, as instalações elas podem estar localizadas em qualquer lugar da região factível, o que na prática não parece tão realista. Né. Imagina, a gente não tem condições de construir um posto da PRF em qualquer lugar do estado do Paraná. A gente precisa escolher pontos do estado, né, das rodovias. Né? Então, isso se enquadra, por exemplo, como um FLP discreto, que é quando as instalações elas podem ser estabelecidas somente em locais candidatos. Temos o clássico problema de Weber, né? E esse clássico problema ele é um caso de FLP contínuo, mas como mencionei, na vida real, né, é muito mais comum nossos problemas se caracterizarem como um problema de FLP discreto, certo? Então, por isso que esse trabalho ele está seguindo essa direção dos problemas de localização de instalação discretos. Os problemas de instalação discretos eles têm dois grupos principais, que são os problemas de cobertura e os problemas de mediana. Nos casos que não se enquadram em nenhum desses dois grupos, a gente vai considerar nesse trabalho como outros problemas. Tá? E vamos falar um pouquinho desses problemas com um pouco mais de detalhe. Tá? Então, aqui, começando pelos problemas de cobertura, né? Nesse tipo de problema, há um pressuposto de que os pontos de demanda devem estar a uma distância ou tempo máximo das instalações aos quais foram alocados para serem considerados cobertos. Né? Então, isso é uma característica geral dos problemas de cobertura, né? Ao contrário dos problemas de mediana, que eu já vou falar daqui a pouquinho. O problema de cobertura de conjunto tem como objetivo minimizar o número de instalações necessárias, dada uma distância ou tempo máximo de cobertura. Em contrapartida, no problema de P-centros, o objetivo é o inverso. O objetivo é minimizar a distância ou tempo máximo de cobertura, dado um conjunto de instalações já existentes. Tá? Só que na vida real, é muito comum não termos essa condições de cobrir 100% dos pontos, dado ali um conjunto de instalações que uma determinada instituição possua. Então, aí que entram os problemas de máxima cobertura, né, que tem como objetivo maximizar o número de pontos de demanda cobertos, dado um número fixo de instalações e uma distância ou tempo máximo de cobertura.
Tá? No problema de cobertura de conjunto, eu listei aqui dois trabalhos, um de Viana, em 2019, onde foi discutido a otimização do número e da localização de detectores de gás em plantas químicas. É um trabalho muito interessante. Park Nielsen Moon, em 2020, estudaram um plano de voo para drones fornecerem rede Wi-Fi em áreas de desastre. Como problema de P-centros, né, temos aqui o trabalho de Lin e Lin em 2018, onde eles otimizaram a localização de postos de abastecimento de combustíveis alternativos, né? E Demange et al., em 2020, discutiram a determinação da localização de abrigos em áreas florestais ameaçadas por incêndio. Como problema de máxima cobertura, Ramani et al. Definiram o raio de cobertura de centros de distribuição em uma rede de cadeia de suprimentos, né? E Murray et al., em 2020, propuseram uma variação do problema de máxima cobertura para alocação de recursos de forma balanceada. Como outros problemas, um dos mais conhecidos talvez seja o problema de P-dispersão, né? Então, qual que é a ideia do problema de P-dispersão? É maximizar a distância mínima de separação entre qualquer par de instalações em uma rede, né? Então, temos aqui o trabalho de Siad e Fati, de 2016, onde foi discutida a otimização da localização de sensores de tráfego em uma malha rodoviária, né? E o trabalho de Kudela, 2020, onde foi avaliada a determinação da localização de pessoas em um local para satisfazer as restrições de distanciamento social impostas como medida de proteção contra a Covid-19. Então, assim, um tema bem atual e bem relevante por um período aí que vivemos recentemente. Bom, o objetivo desse trabalho está aqui, né, na direção dos problemas de mediana, né? Então, qual que é a diferença aqui dos problemas de mediana e de custo fixo, né? Primeiro, vamos entender o que é um problema de mediana, né? Nesse tipo de problema, o objetivo é definir a localização de um conjunto de instalações para melhor servir um conjunto de pontos de demanda. Então, enquanto os problemas de cobertura têm um tratamento mais individualizado, os problemas de mediana têm um tratamento mais generalizado, porque seu objetivo é minimizar a distância média entre os pontos de demanda e as instalações às quais foram alocados, né? E a diferença entre o problema de custo fixo e o de P-medianas é que no de custo fixo, né, o objetivo é minimizar o custo total da abertura das instalações. Então, olha-se, considera-se esse custo, né, que não necessariamente é igual, é linear para todas as instalações ali previstas, né, nos pontos candidatos. Enquanto no problema de P-medianas, a gente despreza o custo, a diferença entre os custos de instalação, e no caso do trabalho em questão, como não temos levantado o custo para abrir as OAPs nas mais variadas regiões do estado, a gente está trabalhando com problemas de P-medianas. Um problema de custo fixo, a gente tem aqui o problema de Gamani, Ni e Zokaie, de 2015, onde eles modelaram a localização de carregadores de veículos elétricos nos estacionamentos existentes nos centros das cidades em estudo, né? E também temos o trabalho de Cheng, Adulyazaki e Rousseau, de 2021, onde eles resolveram como um problema de custo fixo, considerando a incerteza na demanda e na disponibilidade da instalação. Tá? A revisão do problema de P-medianas ainda está em andamento e está sendo planejado detalhar não só trazer trabalhos onde foram aplicados aí as técnicas de modelagem de P-medianas, como também detalhar os métodos de solução, né, como métodos exato, heurística, meta-heurística, otimização estocástica, etc. Tá? Assim conforme esse quadrinho aqui do trabalho do Ahmad. Bom, aqui estão as referências utilizadas até o momento, né? Temos aqui essa primeira página, esta é a segunda página das referências, temos aqui a terceira e última página até o momento, e muito obrigado.